Olá pessoal, boa tarde. Estou fazendo a gravação desse vídeo, né, dessa videoaula para eh, falar sobre o conteúdo de hoje, né? A gente vai fazer a correção da atividade de ontem e também nós iremos trabalhar um novo conteúdo que é o sentido próprio e o sentido figurado. Primeiro farei a correção e em seguida estarei explicando aí o que é o sentido próprio e o que é o sentido figurado. Vou voltar aqui para a atividade, para as atividades que foram propostas ontem, fazer a correção. Primeiro farei a correção das 5 questões que foram enviadas e depois nós estaremos entrando aí no novo conteúdo que é o sentido próprio e o sentido figurado das palavras. Primeira questão aí nós temos, né, na página, só relembrando aqui a página, é a página, só botar aqui, página 46, né, do livro didático, e as questões de 1 a 5 que foram sobre o texto que nós trabalhamos ontem, que é chamado o poema chamado Identidade. Está aqui o poema, né, na página 45, e as questões estão aqui logo adiante, logo abaixo na página 46. A primeira linha, né, aliás, a primeira questão é simples de responder, porque pergunta quantas linhas há no poema, né? No poema Identidade. Isso já está até enumerado lá. Você pode observar que é numerado de 1 a 25. Então, o poema apresenta 25 linhas, né? Ou seja, 25 versos. Cada verso de um poema, né? Cada linha de um poema é chamado de verso. Se possui 25 linhas, portanto, né? Possui também 25 versos. Essas linhas, né, acontecem aliás, essas linhas encontram-se agrupadas ou separadas por espaços em branco, né? Se vocês observarem bem, elas estão agrupadas de 1 a 19, né? Do verso das linhas 1 da linha 1 à linha 19 estão separadas também das linhas 20 a 25 por um espaço em branco. Só observar, né, que tem até a linha 19, né? Ela é toda agrupada, mas tem um espaço branco na linha 19 e da 20 a 25 também se encontram agrupadas. Isso é o que a gente vai chamar de estrofes, né? É, a terceira questão aí pergunta quantos versos formam o poema Identidade e quantas estrofes. Já dei até essa resposta, né? Se é 25 linhas, né? Portanto, são 25 versos e apresento também aí duas estrofes. Isso é coisa simples que vocês já devem ter resolvido essas questões, porque só é contar os versos, aliás, não precisa nem contar porque já estão enumerados, né? Tem aí para ler a fonte, que é aquela parte final que tem abaixo do texto, né? E essa fonte indica de qual livro esse poema foi retirado e responder as questões a seguir. Letra A, né? Letra A. De que livro esse poema foi retirado? Simples, né? Está do livro Cavalgando o Arco-Íris. É só voltar aqui no poema, né? A gente vai ver, ó. O Pedro Bandeira é o autor, Cavalgando o Arco-Íris, quarta edição, né? Da editora Moderna no estado de São Paulo. Aí está perguntando aí qual é o nome do autor? Pedro Bandeira, né? Pedro Bandeira é um adulto, mas a voz que fala no poema não é a de um adulto. Considerando essa informação, responda a quem podemos atribuir a fala do texto, né? E qual verso traz essa indicação? Apesar de ser, né, um adulto, né, o Pedro Bandeira, o que a gente falou antes de eu lírico, a diferença entre o eu lírico e o autor do texto, né? Então, o Pedro Bandeira é um adulto, mas a voz que fala no texto, ou o eu lírico, né, é de um menino, né? É a de um menino. E o último verso que fica comprovado isso é o verso 25, ou seja, o último verso, né, que ele diz: sou um menino, né? Então, aí dá para comprovar, né, é, essa afirmação aí no último verso de que a voz que fala no poema é de um menino. Aí tem a quinta questão, né? Às vezes sou meu queridinho, às vezes sou moleque mal criado. Aí os versos destacados acima aparece entre aspas. Isso acontece porque o eu lírico, né, quer dar destaque a duas maneiras de ser que ele atribui a si mesmo, né? Ou pretende mostrar duas maneiras de ser que ele atribui a si mesmo e que se opõe ou destaca duas maneiras de ele ser na voz de outras pessoas, né? Então a alternativa aí é a alternativa C,
Ou seja, às vezes sou queridinho é quando alguém chama o de queridinho, né? E outras vezes alguém o chama de moleque mal criado. Então ele destacou duas maneiras do eu lírico, né? Ser na voz de outras pessoas. Essas aspas aí foram utilizadas para indicar que se trata de uma voz ou de algo, de uma citação de outra pessoa que fala esses termos aí, o meu queridinho ou moleque mal criado. Nós deixamos aí para só até a quinta, né? Depois eu vou colocar em seguida, vocês vão resolver o restante dessas aqui. Mas antes, eu vou aqui para o outro conteúdo que será abordado nesta aula, né? Nesta aula de hoje, que é o sentido próprio e o sentido figurado, né? Vou passar aqui, né? Tem aí no livro de vocês também. Eu só ver aqui, só vou colocar aqui para ver qual é a página que tem para vocês poderem estar acompanhando diretamente do livro. Pronto, na página 48 tem esse quadro, esse recorte aí que eu coloquei para vocês estarem, né, acompanhando página 48. Só voltar aqui, né, para a gente ver o que é esse sentido figurado e o que é esse sentido próprio, o sentido próprio e sentido figurado, né? As palavras que têm um sentido próprio, ou também é conhecido como sentido literal, é o mais usual ou básico de uma palavra ou expressão. Que é isso? O que é isso, né? É aquele sentido da palavra que se encontra igual como está no dicionário, né? O sentido próprio, sentido real, literal, que é aquele que a gente utiliza mais, né? Aquele que nós utilizamos mais. Esse é o sentido dessa palavra ou dessa expressão. Já o sentido figurado é quando a palavra adquire, com o passar do tempo, né, situações particulares de seu uso, ou seja, essa palavra adquire novos significados, né, dependendo do seu uso particular. Aqui tem um exemplo, né? Passamos a virada do ano na praia, né? Lá estava reunida a nata da sociedade. Eu sempre tiro a nata com a colherzinha. Isso aqui é a alternativa, aliás, é a tirinha que fala. E nós vamos pegar aqui o sentido de duas palavras, nata da sociedade. Acho que nata todo mundo sabe, é a gordura do leite, né? Aquela gordura que solidifica, fica em cima do leite, aquilo a gente chama de nata, né? Mas aqui foi empregado a nata da sociedade. Esse nata aqui, ele foi empregado não no sentido daquela nata do leite, né? E nós temos no derivado do leite aí. Essa nata quer dizer o que estava só as pessoas ricas, né? A elite, a grande a sociedade, né? O pessoal que tem mais poder aquisitivo. Estava no sentido disso, estava só a parte selecionada da sociedade. Já a nata, aqui nesse último quadrinho, né? Ela está no sentido figurado, aliás, no sentido próprio, porque está com o sentido daquela nata que as pessoas que tem no leite, né? Que tem no leite. Então, sentido figurado, a nata da sociedade, no sentido das pessoas ricas, né? Das pessoas de poder aquisitivo, de pessoas importantes para a sociedade. E sentido próprio é a nata com o sentido, né? Com aquela sentido daquela que é extraída do leite. Então, espero que tenha compreendido. Vou passar aqui agora para a atividade que vocês irão resolver hoje. Eu vou mandar também aí as páginas para vocês estar fazendo essas questões. Então, a gente vai completar o que nós fizemos na página 46, de 1 a 5. Hoje nós vamos fazer a página 47, que vai ser de 6 a 11, né? 6 a 11. E também a gente vai fazer da página... Esse aqui é um pouquinho menorzinho, só para completar, né? Na página 48, vocês vão fazer aqui onde tem linguagem do texto, né? Linguagem do texto, a questão 1, 2, cadê a questão 1, 2, né? Então, de 6 a 11, aqui na página, dando continuidade ao exercício de ontem, e de 1 a 2 na página 48. 47 e 48 são as páginas que tem o exercício aí ou os exercícios para vocês resolverem nessa tarde, né, na aula de português. Grande abraço, boa aula, né? Bons estudos e até o nosso próximo encontro.